Zaratini, boa noite, obrigado pela participação aqui. Bem-vindo, Zaratini. Boa noite, Heródoto. Zaratini, é possível dizer que chegamos aí a um impasse agora que os metroviários querem a recontratação do pessoal que foi demitido, o governo não quer recontratar? Há um impasse aí ou não? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que há uma intransigência muito grande da parte do governo do Estado, que quer resolver o problema da greve com demissões e com a repressão policial. Mas, ao mesmo tempo, existe uma radicalização da direção do sindicato, que é dirigida por grupos ultra-radicais, PSTU, PSOL, Liga Revolucionária, que tentam usar a greve para fazer um movimento contra a Copa do Mundo. Então eles foram no limite, romperam o limite, esticaram a corda até um ponto em que, veja você, hoje eles estão negociando não mais o aumento do índice salarial, mas estão negociando as demissões. Quer dizer, eles estão levar a categoria a uma derrota, né? A categoria hoje está tendo que negociar uma situação que não estava colocada, que são as demissões impostas pelo governo de Geraldo Alckmin. Agora, Zaratini, então a greve não era uma greve de reivindicação salarial, mas sim uma greve de protesto contra a Copa, é isso? É o que eles tentaram fazer. Evidentemente que a categoria dos metroviários só fez a greve por motivos salariais. A grande maioria da categoria, ela tinha objetivos de melhorar os seus salários, suas condições de trabalho. Mas essa direção sindical, ela tentou ir além. Ela tentou usar esse movimento, que é legítimo, que é justo, para fazer um movimento político contra a Copa e que o resultado foi o isolamento da categoria e essa repressão que se abate por parte do governo do Estado. Sim. As condições inicialmente oferecidas de 8% e 8%, acho que deve estar um ponto percentual acima da inflação, é uma reposição razoável ou não? Olha, é uma reposição da inflação mais um índice que mais ou menos está de acordo com o que as outras categorias vêm obtendo. Né? Não é uma conquista muito além disso, né? Mas também não é nenhuma conquista que devesse ser rejeitada totalmente e levar a greve até esse limite onde está sendo conduzida, prejudicando a cidade como um todo e com um objetivo meramente político. Bom, então quem é que vai ter que voltar atrás aí? Alguém vai ter que voltar atrás, ou o governo de São Paulo, né, o governador, ou os metroviários. Olha, no meu modo de ver, o governo poderia ser um pouco mais aberto à negociação, poderia fazer alguma concessão que levasse ao fim da greve de forma normal, com tranquilidade. Da forma como vem sendo feita, o governo está impondo uma derrota à categoria dos metroviários, né, uma derrota que vai significar talvez demissões até de um número maior de trabalhadores, o que evidentemente prejudica muita gente e vai colocar o movimento sindical numa situação de defensiva. Agora, Zaratini, por que uma das linhas do metrô não parou? A chamada linha amarela. Só as outras é que pararam. Porque os sindicatos... São sindicatos diferentes? São sindicatos diferentes. O sindicato dos metroviários não conseguiu até hoje representar os trabalhadores da linha amarela, que é uma outra concessionária. A concessionária, se não me engano, chama Via 4. Né? Então, essa linha eles não conseguiram representar e eles não atuam ali. Né? Como também não conseguiram paralisar a linha 5, que é uma linha mais afastada, que está desintegrada das demais linhas do metrô. Sei. Então, quer dizer, então o sindicato não tem uma ação global sobre o metrô de São Paulo. Tem sobre algumas linhas, mas não tem sobre outras. Exatamente. O sindicato não conseguiu até hoje exercer a sua atuação, que é legítima, e o sindicato é sindicato dos metroviários de São Paulo, claro. E a linha 4 ela também é metroviária, portanto ele deveria estar lá representando. Mas devido a essa radicalidade, ele até hoje não conseguiu fazer essa representação. Sim. Agora, essa greve, então, na sua avaliação, é uma greve que fortalece ou enfraquece o sindicato dos metroviários? Eu não tenho dúvida de que essa greve serviu para enfraquecer o sindicato, né, colocar no isolamento a categoria, né, apesar de que muita gente se solidarizou com essa greve, porque é uma greve por um motivo basicamente de aumento salarial, mas da forma como ela foi conduzida, ela levou a uma situação de mais isolamento da categoria e principalmente do sindicato. Você acha que é uma estratégia a mais para poder pressionar o governo, fazer greve num momento como esse que o país está todo preparado para a Copa? Há outras categorias também ameaçando parar? Olha, é um meu modo de ver, né? É querer transformar questões reais, sindicais, de trabalhadores, salariais, no motivo para atacar a Copa do Mundo, para fazer
movimentação política no momento em que o país não deveria estar colocando isso como centro, mas sim a realização da Copa, que efetivamente é positiva para o país. Nós vamos ter mais de 600 mil turistas no Brasil, a entrada de recursos, a divulgação do Brasil como um país que tem muita coisa boa para ser mostrada, e esses grupos radicais querem transformar a Copa num momento de confronto. Então eu não acho que é bom para ninguém, não acho que é bom para o país. Sei. Mas vão conseguir ou não, na sua opinião? Eu acho que não, eu acho que o povo brasileiro hoje está está conseguindo enxergar a importância da Copa do Mundo, apesar de toda essa campanha que se faz, não só desses grupos mais radicais, mas como uma boa parte da oposição que quer transformar a Copa numa derrota. Quando a Copa foi aceito que ia ser no Brasil, todas essas pessoas, governadores, hoje candidatos a presidente, concordaram em fazer a Copa do Mundo no Brasil. Inclusive lutaram para que houvesse Copa nos seus estados. E agora muitos deles criticam, criticam isso, que é uma realização importante do Brasil. Não é do governo federal, é de todo o Brasil, porque não só o governo federal esteve envolvido nisso, mas estados, prefeituras de capitais se envolveram para fazer o melhor possível para essa Copa do Mundo. Será que esse noticiário muito pesado, em torno de um aumento muito grande dos gastos, parte desses gastos são dinheiro público e não dinheiro privado, como se imaginava que fosse? Isso tudo ajudou a criar esse caldo de cultura? Olha, tem muita coisa que não é verdade. Por exemplo, os gastos da Copa, os gastos com os estádios, são financiamentos que vão ter que ser pagos. Por exemplo, as construtoras que fizeram os estádios, elas se endividaram. Se elas quiserem continuar tendo crédito no futuro, elas vão ter que pagar essa dívida. E eu tenho certeza que vão pagar. Então, o que foi gasto além disso, são gastos em investimentos de corredores de ônibus, linhas de metrô, BRTs, gastos em melhorias dos aeroportos, gastos em segurança pública que vão ficar para o futuro do Brasil. Quer dizer, são gastos que é o que a gente pode chamar de legado da Copa. Então, isso tudo são condições de vida que vão ser melhoradas em nosso país. E os gastos estritamente com os estádios serão repostos pelas empresas que fizeram esses financiamentos. Eu fiquei sabendo aqui, pela Maria, Maria das Antas, que é a nossa editora, que a greve foi suspensa exatamente nesse momento, me avisou aqui pelo ponto, dizendo que eles suspenderam a greve até quarta-feira. E na quarta-feira farão uma nova assembleia para saber se a greve continua na quinta ou não. Evidentemente é uma tentativa de colocar o governo contra a parede, o governo do Estado, mas também toda uma situação de criar uma situação em que o refém vai ser a população de São Paulo no momento de abertura da Copa. Todo mundo vai ficar em expectativa de saber se pode voltar na quinta ou não. Mas essa posição eu tenho quase absoluta certeza de dizer que não vai se efetivar, porque a própria categoria dos metroviários, a essa altura dos acontecimentos, já percebeu que a diretoria do sindicato tem objetivo que não é mais recuperar o salário, mas tentar impor uma condição política de desgaste da Copa do Mundo.